Olá, pessoal! Como estão todos vocês? Espero que estejam todos bem. Bem, hoje vamos para mais um vídeo, né? E dessa vez eu quero falar sobre um assunto muito sério, um assunto que pelo menos a maioria das pessoas passam, né? E esse assunto nada mais, nada menos é do que ansiedade. A gente sabe que no mundo de hoje, né, muitas pessoas sofrem com ansiedade. E eu sou uma delas. Sou uma pessoa super ansiosa. Só que eu não sabia que eu era assim. Por quê? Pra mim, todo mundo era lento demais. Eu descobri o meu nível de ansiedade depois que eu me casei, né? Eu não gosto de esperar, essa é a realidade. E eu acho que ninguém gosta de esperar. É chato esperar, né, gente? Dependendo da situação, é muito chato esperar. Mas, com o tempo eu fui, né? Eu tive que, como eu sempre oro, né? Eu oro a Deus pra sondar dentro de mim, né? Pra vasculhar dentro de mim. E aos poucos, assim, eu fui descobrindo que eu não era simplesmente só acelerada, que eu sou uma pessoa agitada, acelerada, eu gosto de fazer as coisas assim rápido, porque pra mim tá sempre numa mesma coisa por um determinado tempo, pra mim é perca de tempo. Eu acho que o tempo assim é muito corrido pra eu gastar tempo em determinadas coisas, em determinados assuntos. Mas assim, isso é ruim, sabe? A gente sabe que tudo tem que ter tudo na medida certa. Devagar demais não dá e depressa demais também não dá, né? Uma coisa que tem que ser colocar na balança, tem que ser balanceada. Então, assim, eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre um pouquinho só sobre a ansiedade. Não, né, eu não sou psicóloga, eu não tenho nenhuma, né, educação nisso. Mas assim, eu por experiência própria, por minha experiência, eu posso passar para vocês, né, algumas coisas que eu passo, algo que tem me ajudado. Mas eu gostaria assim de deixar um versículo chave para vocês. E esse versículo, assim, a gente conhece, mas eu acho que assim, se a gente parar para poder analisar ele certo, gente, é perfeito. Deus, ele é perfeito. A gente sabe que Deus, ele sabe do começo, do meio e do fim. Deus, ele sabe de cada segundo da nossa vida. Então, assim, outro dia eu orando, eu estava um pouco aflita, né? Assim, não é questionando, mas pedindo ao Senhor por algumas coisas, né? E eu, como uma pessoa ansiosa, pra mim é difícil esperar, sabe? Só que, gente, de uns anos pra cá, eu tenho aprendido que esperar, por mais que doa, por mais que às vezes a gente pense que não está valendo a pena, esperar em Deus é a melhor coisa que tem. Sabe por quê? Porque os planos e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. A Bíblia fala que nem ouvido ouviram, né? Nem olhos viram aquilo que Deus tem preparado para nós. Então eu tenho tomado posse disso. É claro, a gente tem que se ajudar, né? E eu tenho tentado, né, por reconhecer que eu sou bem acelerada, que eu realmente não gosto de esperar. Assim, quero falar uma coisa assim, né, de brincadeira é verdade, mas pra deixar um ar assim de brincadeira, eu sou tão apressada que eu nasci de 7 meses. Eu não gosto tanto de esperar que eu nasci de 7 meses. Isso é realidade, isso é verdade, mas é brincadeira, tá? Realmente, eu nasci de 7 meses e eu costumo falar assim, realmente, a minha ansiedade é um nível tão alto que 7 meses, não aguentei esperar os 9. Mas, voltando ao assunto aqui, então, assim, um dia desse eu orando, né, ansiosa,
pedindo, Deus, né, cumpra esse querer na minha vida, né, permita que isso aconteça. E assim, eu acho que a oração que eu fiz foi tão assim do fundo do meu coração, tão sincera, que Deus, imediatamente, ele me deu uma resposta. Eu imagino que ele falou, eu não posso deixar minha filha tão aflita assim, sabe? É claro, eu sou muito grata a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Mas é um versículo muito conhecido, mas quando eu abri a Bíblia, porque eu sempre oro com a minha Bíblia do lado, né? Porque eu termino de orar e eu vou ler a Bíblia. Então, quando eu comecei a ler esse versículo, as lágrimas começaram a escorrer nos olhos e fiquei muito emocionada de saber o cuidado de Deus na minha vida, sabe? E eu falei, uau, Deus, me ajuda. Me dê os frutos do Espírito Santo. Me dê mansidão, me dê paciência para esperar o tempo certo do Senhor. Porque a gente sabe que tudo se cumprirá, mas tudo tem um determinado certo. Tem um determinado tempo. E quantas vezes, né? Eu fiz algo por pressa, por ansiedade e não saiu do jeito que eu imaginava, não saiu do jeito que eu queria. Quantas vezes eu fiz coisas que deram errado porque eu não soube esperar. E eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido na vida de vocês em algumas áreas. Então, eu quero deixar para vocês agora o versículo que está em Eclesiastes 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Eu quero assim ler, mas quero que você preste bastante atenção no cuidado de Deus, como Deus já sabia que nós, seres humanos, a gente iria ser tão ansiosos com tudo, né? E olha o cuidado de Deus quando ele nos deixa, né? Escrito Eclesiastes, né? Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Quanta preciosidade nesse versículo, gente, nesse capítulo. Quanta preciosidade. Quando é bem conhecido esse versículo, mas quando naquela minha oração aflita, eu fiz essa oração e eu li esses versículos, para mim soou de uma maneira totalmente diferente. Porque eu vi que foi realmente o sopro do Espírito Santo nos meus ouvidos. Aquieta a tua alma, né? E é isso que Deus quer. Para que a gente andar preocupados, ansiosos com o dia de amanhã, né? E o dia de amanhã somente a Deus pertence. E quando eu tenho, né, essas crises de impaciência, de ansiedade, eu fecho os meus olhos e eu começo a lembrar esses versículos. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu determinado tempo. E eu sou testemunha viva, gente, de que as coisas que Deus faz
são perfeitas, são perfeitas. Às vezes a gente planeja de fazer uma coisa, sai bem, mas o que Deus faz não sai bem, sai excelente. Então, assim, eu encorajo você dobrar os seus joelhos e orar a Deus para que Ele aquete a sua alma, para que Ele aquete a sua ansiedade, sabe? Porque a ansiedade, a pressa, ela nos atrapalha de alcançar o que Deus tem para nossa vida. E a gente sabe que a vida, tudo na vida é um processo. E a ansiedade, a pressa, ela atrapalha esse processo. Às vezes a gente sai atropelando o processo, atropelando tudo e deixa de viver aquilo que a gente poderia ter vivido por causa da ansiedade, sabe? E para você, se você sofre realmente de ansiedade, né, a ponto de perder o sono ou algo mais forte a ponto de ter crise, eu te encorajo a procurar uma ajuda médica, porque é bom conversar, é bom receber conselhos de quem sabe, de quem estudou para isso, né? Eu tenho muitas coisas na minha vida que eu posso dar de exemplo, sabe? Das vezes que eu não esperei, das vezes que eu quis fazer as coisas, não, vou fazer agora, e porque tem que ser agora, e o agora é o melhor, e na verdade não saía da maneira que eu esperava. E Deus é tão bondoso comigo que Ele me colocou um homem, um marido na minha vida que é super paciente, ele sabe esperar a hora certa, e isso vem me ajudando muito, sabe? Então, assim, quando você tiver, né, realmente ansioso, leia Eclesiastes 3, que a gente acabou de ler. E tem outro versículo também que eu gostaria de deixar para você, que é 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, que fala assim: lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus, ele cuida de nós. Ele está sempre atento às nossas necessidades. Só que a nossa ansiedade é tanta, né, que às vezes a gente não consegue esperar o momento de Deus. E eu te encorajo a esperar, né, o momento de Deus, a se entregar verdadeiramente ao Senhor, entregar os seus sonhos, as suas ansiedades, seus objetivos, porque quando Deus ele faz excelente. Que Deus possa te abençoar, possa guardar seu coração, a sua mente, e pense, medite sempre que puder nesse versículo, e nesse capítulo de Eclesiastes 3, no versículo 1, que há sempre um tempo para todas as coisas. Às vezes a gente pensa, uau, né, não vai valer a pena, pra que tudo isso, por que eu tô passando por isso, por que eu estou esperando isso? Gente, esperar em Deus vale toda a pena, né? Espere e confie no Senhor, entregue a Ele todos os seus medos, suas ansiedades, e Ele cuidará de vós, com certeza Ele cuidará. Que o Senhor Jesus te abençoe.